Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas milho, soja ou trigo. Como de costume, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaram os gráficos no dia de ontem. Ontem a gente teve uma alta para o petróleo, 0,34%, uma alta tímida, mas ainda assim, uma alta ainda considerável, né? O mercado ele vem trabalhando dentro de uma lateralidade, no curtíssimo prazo vem trabalhando em uma tendência de alta. O mercado do petróleo tem sua resistência iminente na casa dos $79, chegou a trabalhar acima deste patamar na semana passada, mas não conseguiu se sustentar acima e no dia vem caindo 0,07%, trabalhando abaixo dessa região dos $79. Para o óleo de palma, a gente teve finalmente o mercado encontrando lá aquela região dos 4.164. Comentei com vocês em vários vídeos passados aí que o mercado vinha desenvolvendo um movimento altista, provavelmente em busca deste patamar, né? E a princípio foi lá o que fez o mercado. A partir de agora, pessoal, o mercado de óleo de palma na Malásia sentiu essa região, não conseguiu fechar acima, podem ver aqui que ele toca lá nessa região e deixa uma sombra nesta barra do dia de hoje. Ou seja, aqui os vendedores ganharam força neste mercado e empurraram ele para baixo. A região, ela é uma região bem interessante, caso venha a romper aqui, a gente poderia ver o mercado buscando patamares mais altos na casa de 4.360 e depois aqui até na máxima de março de 2023. Para o óleo de soja, a gente teve uma alta no dia de ontem também, subiu 1,02% e hoje vem caindo já 0,79%. O óleo de soja aqui também conseguiu aí romper a sua resistência eminente na casa dos 46,20 e agora vem trabalhando, testando essa região por cima, né? Ou seja, o que antes era uma resistência virou um suporte. Vamos ver se o mercado consegue se manter acima desse patamar ou se ele vai engatar um novo movimento de queda vindo buscar as mínimas aqui perto dos $44. Soja ontem caiu 0,40%, isso dá 400 por bushel, e hoje continua o movimento de queda. Soja que testou ali aquela região de resistência na casa dos 11,80, que foi a mínima lá de 2021, e no momento não conseguiu romper, né, pessoal? Vem aqui caindo hoje mais 0,21 e pode ser que venha buscar primeiramente a média ali de 20 no diário para fazer talvez um movimento parecido com isso aqui. Testa mais uma vez, faz mais uma correção, não perde fundo anterior e daí sim vem para buscar algo lá na casa dos $12. Isso aqui é o que a gente pode esperar num primeiro momento para este mercado da soja. Ou outra cena possível seria se o mercado realmente viesse a perder esse fundo aqui embaixo. Não acredito que venha a perder de primeira também, tá? Aqui, vamos colocar em azul. Esse é outro cenário. Mercado vindo a repicar, voltando aqui para cima e depois então fazendo um movimento mais baixista, perdendo aqui a mínima, testando novamente essa mínima, né? E então indo lá depois fazer um movimento, quem sabe como isso aqui, para vir buscar o alvo que a gente vem comentando há bastante tempo lá na casa dos 11,10, né? Então a princípio são esses dois cenários que a gente tem aqui para soja, tá, pessoal? Vou deixar traçado isso aqui para a gente seguir comentando aí, servir de histórico também para o futuro, né? Mas a princípio a gente teria alguma coisa que segurasse alguma região de resistência aqui neste patamar onde passa a média de 20, tá? Que seria em $11,60 por bushel. Então, a princípio, fiquem aí com essas duas ideias do que pode acontecer com o preço da soja para o futuro. Dificilmente vai fazer algum movimento muito forte para ambos os lados direto assim, tá? É natural que venha, teste. Lembrando que essa região de resistência aqui ela é muito relevante. Vocês podem ver que ela segurou bastante o preço aqui quando ele estava caindo, que é uma região onde houve bastante troca de contratos.
Para o farelo, pessoal, temos aí o farelo caiu no dia de ontem 1,23%, hoje vem em alta de 0,21%. O farelo que ele vem sendo sustentado por um apetite da China, mostrando que lá o farelo de soja ele mudou bastante. Ele tinha algumas correlações com os outros farelos que chamavam a atenção, né? Então a gente tinha farelo de soja ficando mais barato, mais atrativo, e isso acabou trazendo mais demanda para este subproduto da soja e, consequentemente, fortalece aí o grão. Basicamente, o que a gente tinha era uma relação entre soja e milho que, no começo, no último trimestre do ano passado, estava lá na casa de 1,7% e caiu agora para 1,2%, favorecendo a compra do farelo de soja em detrimento aí, do milho, né? E a gente também tinha outras relações da soja, por exemplo, a soja com relação ao farelo de couza, que estava em 1,5 e caiu para 1,25, ou seja, o farelo se apreciando, né? No caso, ele perdeu muito valor e ficou mais interessante aos olhos aí dos suinocultores e também os produtores de aves lá na Ásia. E lembrando que ficando mais atrativo, compensa realmente usar mais farelo de soja na formulação das rações. Então, por isso que a gente vê aí os preços subindo, buscando patamares mais altos, compensando aí a demanda vinda da China. E a gente pode ver isso também através das vendas de farelos que foram mais fortes nesse mês, né? Lá nos Estados Unidos, no caso, mesmo com o Brasil aqui competindo, né? A diferença é que o Brasil ele tá caro e a gente consegue perceber isso por conta da diferença que a gente tem de exportação, né? Basicamente aqui no Brasil a gente está com 3 milhões de toneladas atrás do que foi negociado no ano passado. Então isso nos indica que a nossa soja ela realmente está perdendo espaço por conta do preço. Vocês podem pensar, tá, mas a soja caiu tanto, como que ela pode estar cara? Então, ela não está dando lucro para ninguém, não está dando lucro para o produtor, não está dando lucro para trading e também não está dando lucro para outra ponta, que é o consumidor chinês no caso. Basicamente, todo mundo nessa cadeia está tendo prejuízo no momento e quem não fica com prejuízo seria realmente o consumidor chinês, a ponta final, depois de beneficiado esse grão transformado ali em farelo ou propriamente o farelo transformado aí em proteína, né, para carne no caso, aí passa para o consumidor chinês, ou seja, a pessoa física, por assim dizer, que consome as carnes lá. Ele que está obtendo esse benefício de não pagar mais pela carne, tá? Ou por toda essa cadeia de produtos. Então, basicamente é isso. Hoje, a soja dando prejuízo basicamente para todo mundo que utiliza ela. Tá? Então, aqui no Brasil, o produtor não vende porque está muito barato, as tradings não compram porque para ela está muito cara, e lá na ponta final, o consumidor também não compra por conta da diferença aí de preço que está caro para ele. Então, no final, converte aí e as margens não são boas para ninguém, tá? Então, vamos continuar aqui com os nossos gráficos, dá uma olhadinha. O trigo, pessoal, o trigo subiu ontem, subiu 1,77%. Dizem aqui que são alguns movimentos técnicos de ajustes, mas que o futuro do trigo, principalmente nos Estados Unidos, não é nada fácil e provavelmente não tem longa vida na alta, tá? Isso porque temos aí uma forte concorrência da Rússia, que entrega um produto mais barato no mundo. A gente vem vendo isso ao longo aí desse conflito entre Rússia e Ucrânia, que os grãos por lá, né, o trigo, principalmente o trigo, ficou muito mais barato e difícil de concorrer, né? Então isso acaba mostrando que o programa de exportação americano ele tende a ser mais fraco e sobrar mais estoques, jogando uma possível água no chope aí dos investidores e colocando esse preço cada vez mais baixo para o trigo. Trigo que, lembrando, né, pessoal, ele ficou muito tempo ali embolado e aparentemente agora conseguiu ganhar uma direção mais clara. Perdeu a região dos 5,55, que era o seu suporte, e veio buscar ali a linha de referência média do canal. Ó, podem ver que foi lindo o movimento, né? Tocou lá, voltou a subir, deixou uma sombra inferior, graficamente ainda em tendência de queda,
Para mais quedas, precisaríamos ver esse preço perder na região, principalmente aqui dos 5,30 dólares por bushel. E vocês não estão vendo o gráfico, né? Então, voltando para o gráfico, aqui tocou a linha do canal, né? Como eu comentei. E agora precisaria perder realmente essa região dos 5,30 aqui para indicar novas quedas e quem sabe vir buscar a linha de baixo do canal de baixa, né? Para o milho lá em Chicago, subiu novamente ontem, subiu 0,45%. As vendas por lá continuam boas, foram reportadas embarques de 1,12 milhões de toneladas, veio em linha com o que era esperado e também com a semana passada, diferente da soja, tá? O movimento da soja, esqueci de comentar com vocês. Um pouco dessa queda que a gente viu ontem está relacionado aos fracos embarques lá nos Estados Unidos. Veio, se eu não me engano, 700 mil toneladas de embarques, é muito pouco mesmo. E isso acabou puxando para baixo o mercado ontem na parte fundamentalista, né? Na parte técnica, seria essa região de resistência de preços aqui. Juntando as duas, a gente tem um fator um pouco mais baixista para a soja. E no milho foi o contrário, né? O milho mostrou aí embarques ok, em linha com o que era esperado e produziu aí um movimento mais altista, subindo 0,45%. E hoje vem caindo 0,79%, entregando parte desse movimento de alta de ontem. Milho lá que agora tem um suporte aqui na região dos 4,36 e um suporte mais relevante lá embaixo em 4,22. Aqui no Brasil foi mais um dia de alta para o contrato de milho. Milho aqui subiu bem, subiu 1,81%. E vamos ver como é que vai ser hoje, né? Lembrando que hoje às 9 horas da manhã a gente tem o relatório da Conab. Ele era para ter saído junto com o relatório do USDA na sexta-feira passada, mas foi atrasado aí, né, para o dia de hoje. E hoje sai às 9 horas da manhã, vamos ver o que a Conab traz aí para os números de soja e também de milho aqui no Brasil. Falando de milho também no Brasil, uma coisa que ajudou os preços a subirem, lembrando daqui da mínima, no último dia de fevereiro até o momento de agora, já subiu mais de 12%, tá pessoal? Então uma alta bem considerável aqui no milho contrato maio, subindo aí R$ 6,00 por saca. Tá? Também teve uma queda bem expressiva, né? E agora está fazendo esse movimento de recuperação em V, né? Mas uma coisa que ajuda aqui na parte fundamentalista a puxar o preço para cima é uma preocupação com o efeito do El Niño, que poderia trazer uma escassez de chuvas e tempos mais quentes para um momento onde o milho acaba precisando de mais recursos hídricos e pode sofrer com isso, né? E a gente vê essa semana aí pelos modelos climáticos que deve sim ter uma onda de calor onde as máximas passam dos 40 graus, tá? E como a gente viu no vídeo de ontem, caso você não viu, volta lá e vê. Olhando os mapas climáticos, a gente pode esperar menos chuvas para os próximos 5 dias, né? Tanto pelo modelo americano quanto para o modelo europeu. Para frente já começa a falar também em uma massa de ar polar vindo para o sul, que traria mais chuvas para a região sul, e também a gente pode esperar um pouco mais de chuvas mais para frente lá para a região norte e também a região do Mato Piba, né? Então isso poderia tirar um pouco desse ganho que a gente viu em relação à especulação climática. Mas a princípio, neste momento, o que a gente tem de mais forte seria realmente um clima mais seco e mais quente, favorecendo ao preço do milho subir, porque a tecnologia empregada nos campos hoje para o milho safrinha, ela não é a melhor possível e isso acaba se transformando, se traduzindo em uma dificuldade em resistência a esses movimentos mais de estresse climático, né? Com isso, a produção esperada para o milho safrinha também pode sofrer e faz com que os preços acabem se elevando. Para o dólar contra as principais moedas do mundo, a gente teve ontem um dia de alta, subiu 0,11%. Mercado que não ligou para essa região de resistência aqui no preço, né? Passou ela da última vez, rasgou e agora vem testar do lado de baixo, né? Então a gente tem uma resistência ali na casa dos 102,900 e o mercado vem trabalhando abaixo dela. No momento, eu acredito que esse mercado que ele deva ficar um pouco mais lateralizado antes de produzir novos movimentos de baixa. S&P 500 ontem
caiu 0,09%, uma queda tímida, mercado aqui praticamente perto das suas máximas históricas, né? Para a Nasdaq, a gente também teve um movimento baixista ontem, 0,37% de queda. Apesar de serem negativos, esses movimentos eles são bem tranquilos, né, pessoal? Praticamente estáveis, né? Não é uma queda muito relevante, estão ainda em cima do suporte, muito próximo do topo histórico. A única coisa que joga contra aqui essas bolsas são as questões de inflação lá nos Estados Unidos, mas o mercado não deu bola todo esse momento aqui, né? Então, a princípio, isso a gente pode deixar um pouco de lado. E o outro ponto é que, poxa, subiu muito, né? Subiu muito mesmo. A gente falava lá de 342 dólares, aqui está lá em 439, uma alta bem considerável. E isso pode desencadear algum movimento de realização de preços mais profundas em algum momento no futuro próximo, tá? Então, basicamente, na ponta negativa, seriam esses dois fatores os que mais chamam a atenção. Aqui no Brasil, tivemos mais um dia de queda para a nossa bolsa, que caiu 0,75%, como eu comentei com vocês no vídeo de ontem. A gente teria uma possível recuperação da Petrobras, porque no passado foi assim, pelo menos, né? Depois de fazer movimentos muito amplos na queda, ela tende a fazer um dia de recuperação no dia seguinte, né? A gente acabou vendo isso ao longo do pregão, apesar de que a Petrobras no final do dia fechou no negativo, né? A gente teve ela subindo dos 36 até os 37,77, então subiu consideravelmente bem aí ao longo do pregão, mas no final do pregão entregou e ficou com R$35. Então uma queda de 1,3% para a Petrobras, mas não foi ela quem puxou o mercado ontem, tá? A gente teve basicamente uma queda na Vale, que como eu comentei com vocês, o minério de ferro caiu cerca de 8% entre o pregão regular e o pregão noturno, e isso acabou puxando a Vale para baixo e, consequentemente, também o nosso índice. Então vamos dar uma olhadinha agora nas bolsas ao redor do mundo, pessoal. Ásia Pacífico hoje temos China, que é a bolsa de Xangai aqui caindo 0,41%. Do outro lado a gente tem a bolsa de Hong Kong subindo 3,05%. E temos aqui Japão estável, Coreia do Sul sobe 0,83% e temos a Austrália também estável, porém na ponta positiva. Para a Europa, um dia mais positivo. Ontem foi um dia misto para a Europa. A gente viu alguns subindo, outros caindo, nada demais também a comentar. E hoje a gente vê um dia mais positivo. O Eurostock sobe 0,19% e o destaque de alta fica com a Bolsa Londrina subindo 1,2%. Para os futuros, temos S&P 500 em alta de 0,3% e Nasdaq também em alta de 0,48%. Hoje, então, a princípio, seria um dia com um tom mais positivo a priori. Dólar contra as principais moedas do mundo estável no momento, cai apenas 0,04%, e um dólar mais misto contra países emergentes. Sobe aqui contra o peso mexicano e, teoricamente, teria esse mesmo rumo aqui para o Brasil, pelo menos na abertura. Para as commodities não agrícolas, mais um dia de queda aqui para o minério de ferro, cai 2,23%. Lembrando, caiu bem ontem, né? Continua caindo hoje e o petróleo está estável, né? Talvez esse minério de ferro acabe impactando mais aqui na nossa bolsa, pelo menos na abertura. Então, um dólar para cima e a bolsa para baixo, a princípio. É o que a gente pode esperar na abertura. E logo na abertura também dos futuros aqui no Brasil, a gente tem publicação de dados da inflação. Isso aqui pode mudar o rumo também, né? Dependendo de como vier, se ela vier abaixo da expectativa, o mercado pode ganhar, tomar algum fôlego e ir para cima, tá? Então, 9 horas da manhã aqui no Brasil, relatório de inflação. 9h30 da manhã, temos inflação também nos Estados Unidos. E aqui também o mercado pode ganhar algum novo fôlego, caso essa inflação venha abaixo da expectativa. Se ambas vierem acima, a gente pode esperar um dia realmente muito negativo para todas as bolsas, tá? Fora isso, não temos mais nada de relevante aqui na nossa agenda. Então, os dados vão ficar concentrados às 9 horas da manhã. Lembrando, também temos a publicação da Conab, parte interessante aí para as commodities aqui no Brasil, principalmente para o milho. E a gente vai ter também essas inflações 9 horas da manhã e 9h30 da manhã. Como sempre, não se esqueçam, deixam o like.
Se inscrevam neste canal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam se valer dessas informações passadas aqui para vocês diariamente e também ativem o sininho para receber notificações sempre que publicarmos algum conteúdo novo. Por que isso é relevante? Porque no meio do pregão também publicamos informações relacionadas ao que está acontecendo durante o dia. Então não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal.